boa tarde. A Caixa Econômica Federal adotou novas regras para o financiamento de imóveis desde novembro deste ano. Alterações no comportamento dos recursos disponíveis na poupança impulsionaram as mudanças. Mas será que isso vai fazer com que fique mais difícil adquirir a casa própria? É justamente para entender essas alterações que recebo aqui no Papo com Ela o especialista em mercado imobiliário, Roberto Souza. Roberto, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre essas movimentações do mercado imobiliário. Né? No mês de novembro, a Caixa Econômica Federal anunciou mudanças na regra de financiamento de imóveis, fazendo com que a entrada fosse um pouquinho maior, dependendo do sistema que se pretende, também restringindo o número de imóveis que poderiam ser financiados por uma mesma pessoa e criando um teto também para esse financiamento. Qual é o impacto que isso vai ter no nosso mercado, né? Existe uma preocupação com essa dificuldade em financiar? Existe um pouquinho, não é uma preocupação exagerada, assim, não é um pânico. O que acontece? A Caixa, ela usa a maior parte do dinheiro para poder emprestar, para financiar, vem do recurso, um recurso que a gente chama de SBPE, que ele vem dos depósitos na poupança. Esse ano, a gente teve muito saque, mais saque de dinheiro, ou seja, as pessoas foram no banco e tiraram o dinheiro da poupança para fazer outras coisas, num volume maior do que a Caixa esperava. Então, o que aconteceu? Para o dinheiro não acabar antes de acabar o ano, a Caixa sobe a régua. Isso não é um movimento inédito. Isso já aconteceu inúmeras vezes por conta de um movimento cíclico de mercado. Então a gente vai ter período que a gente tem um maior volume de vendas, um período que a gente tem um maior volume de aluguel. Isso tem a ver muito com a dinâmica das cidades, né? Então você vai ver isso aqui em Cuiabá, você vai ver de um jeito, em São Paulo você vai ver de outro. Em Brasília você vai ver de outro, em Porto Alegre você vai ver de outro. Por uma razão, o mercado imobiliário é um mercado regionalizado, porque a gente tem diferenças de clima, diferenças de estrutura da cidade, umas cidades são mais industrializadas do que as outras, umas cidades têm mais universidade que as outras, então isso tudo interfere na dinâmica do mercado imobiliário. Esse movimento específico da Caixa, ele sinaliza para a gente o seguinte, eu estou com pouco recurso para emprestar, então eu preciso dificultar o acesso. Então, o que ela faz? Ela aumenta o valor de sinal, ela diminui o valor que ela vai emprestar, o valor financiado, mas isso não é um pânico, isso é assim, isso é para imóveis usados. Então é assim, eu tenho um imóvel, eu vou vender para você, então antes você ia pagar um valor de sinal e financiar uma parte, agora você vai ter que dar um valor maior de sinal. Antes era 20% de entrada? E 80% financiado, e agora é 30% de entrada e 70% financiado. Isso numa modalidade de pagamento. Em outra, que é aquela da tarifa decrescente, né? Isso, que chama saque. Né? Então, mas a gente tem um outro formato de pagamento que ela é uma parcela linear. Né? Então, fixa, mas o cálculo de juros é diferente. Então, nesse caso, se a pessoa que está comprando tem que dar 50% e financiar 50%. Isso, nós estamos falando de transações entre pessoas envolvendo um imóvel usado. Existe um outro mercado aí, que seria o mercado dos imóveis na planta. Para esses imóveis na planta, a regra não mudou. Continua 20/80. Por quê? Porque isso vem pela construtora, a construtora faz o projeto, coloca o empreendimento à venda, e aí as pessoas vão financiar os 80% num imóvel novo. Mas pode ter alguém que fale assim, mas eu estava olhando um apartamento e a construtora pediu 40%. Também pode, porque a gente também tem um teto de valor de imóveis que a Caixa também empresta para dentro desse sistema do SBPE. Então ela vai calcular isso em imóveis até 1,5 milhão. Você perguntou também do Minha Casa Minha Vida. Porque assim, a gente está vendo que estão sendo retomados os empreendimentos do Minha Casa Minha Vida. São. A gente vê muitos lançamentos acontecendo, e era isso que eu ia te perguntar, né? Nessa perspectiva de que existe uma maior busca e o recurso está mais escasso, e para não ficar sem, a Caixa muda essa regra do jogo, é também por conta desse aquecimento dos novos empreendimentos? Não. Não, porque você disse que a regra não muda para o novo, né? Para o novo a regra não muda.
Por que acontece isso? Porque a Caixa ela tem que pegar o dinheiro em algum lugar. Né? O produto do banco é o dinheiro. Para ele me emprestar o dinheiro, ele tem que ter alguma fonte de origem desse dinheiro. A Caixa ela tem duas fontes que são muito robustas. Uma é a poupança e a outra é o FGTS. Só que o FGTS ele tem uma regra própria, que também não mexeu. Então, quem compra e paga utilizando o FGTS, ou parte dele, ou na totalidade dele, só pode ter um financiamento. Não pode fazer dois simultâneos, só pode mexer a cada 2 anos, a cada 3 anos. Tem toda uma regra extensa para você poder enquadrar no FGTS. Então, esse recurso a Caixa não mexe para qualquer contrato. Aonde que ela usa? Ela usa da poupança. E ela prioriza, pela Caixa de ser um banco de governo, e ela tem uma preocupação assim, eu preciso dar o acesso ao primeiro imóvel. Né? Existe um déficit habitacional no Brasil inteiro. Muita gente precisa morar, tem muita gente morando em habitação compartilhada. Habitação compartilhada é assim, o casal tem uns filhos, os filhos crescem, ficam adultos, se casam. Onde que eles vão morar? Na casa dos pais. Na casa dos pais. Então, mora numa casa, faz uma edícula lá no fundo do quintal, e aí eu tenho 2 famílias no mesmo imóvel. Então, isso a gente considera como déficit habitacional. Então, qual que é a ideia? É promover o acesso à compra do primeiro imóvel. Só que também tem uma outra situação. Os imóveis acabaram diminuindo porque os custos de obra também aumentaram. Então, os imóveis diminuíram em tamanho. Então, antes a gente tinha imóvel de 80, 90 metros, com um preço acessível. Hoje a gente tem imóvel de 50, de 40, 38 metros, com apartamento de 38 metros, com 2 quartos, uma sala, uma cozinha e um banheiro. Então, é um imóvel pequeno? É um imóvel pequeno. Mas é a chance e a oportunidade daquelas pessoas que estão numa faixa de renda menor, que têm um pouco mais de dificuldade de acesso, elas vão ter mais benefícios. Então, isso acaba acontecendo. Outra coisa que também a gente precisa falar que é assim, essa mudança de regra é uma mudança da Caixa. Isso que eu ia te Da perguntar. Caixa. Existem outras instituições Você tem outros financeiras. bancos. Exatamente. Exato. Mas esse movimento da Caixa não pode levar aos outros bancos a também fazerem um movimento, ou isso não é interessante para a instituição? A gente acredita assim, os outros bancos vão fazer um movimento também, porque as pessoas continuam precisando morar. Então, os outros bancos, naturalmente, isso é um processo natural. Os outros bancos vão encontrar algum mecanismo de atender esse público que não está comprando. Então, a gente vai ver aí nos próximos meses aí já uma concorrência, porque a Caixa ela é muito eficiente até 350 mil, até 500 mil. Ela é muito eficiente. Então, por quê? Porque ela consegue pegar um dinheiro mais barato do que as outras instituições. As outras instituições, a fonte de recurso é o próprio mercado financeiro. Então, elas vão ter letras imobiliárias, fundos imobiliários, outros tipos de empréstimo. Elas vão ter a fonte desse dinheiro que ela vai emprestar é diferente da fonte onde a Caixa busca esse dinheiro. Então, a gente vai começar a medir aí uma concorrência um pouco mais acirrada nesse sentido para atingir esse público que foi impactado por essa mudança da Caixa. Mas isso não significa que a gente vai ver uma retração. Parou de vender, ninguém vai comprar. A gente não acredita que isso vai acontecer. Existem caminhos alternativos. Você também colocou uma questão de planejamento. A gente também pode considerar isso. Tem uma coisa que a gente sempre fala para as pessoas. Todo mundo, se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, você quer comprar um imóvel? Eu pergunto para você quer comprar um imóvel? Todo mundo vai dizer que quer. Todo mundo quer, porque faz parte. Primeiro da nossa cultura, da cultura do brasileiro, né? O brasileiro sempre, a gente desde pequeno ouve que a gente tem que ter uma casa. Né? Então isso é cultural. Além de ser cultural, o nosso mercado vem amadurecendo já há alguns anos. De 20 anos para cá, a gente teve um amadurecimento muito grande no sistema financeiro. Mesmo com esses ajustes de régua aí de percentual de crédito, veio amadurecendo no sentido de nossos empreendimentos vêm melhorando cada vez mais. Eles estão cada vez mais adequados ao que a gente quer, ao que a gente procura, que tipo de moradia que a gente quer ter, que tipo de estrutura que a gente quer ter nos nossos imóveis. O valor do metro quadrado ele também vem subindo, e ele não está subindo porque as pessoas estão especulando. Até existe alguns casos de especulação de preço e tudo mais, mas eles vêm subindo porque a gente também teve mudança de custo, os custos de produção aumentaram, mas junto com isso
A gente tem outras tecnologias de construção que equilibram isso. A própria valorização do patrimônio, as cidades estão crescendo e por aí vai. A gente pode fazer uma lista grande. Mas, via de regra, a gente tem uma acomodação do mercado. O mercado está se acomodando. Então, uma cidade como a nossa, por exemplo, aqui em Cuiabá, eu escuto bastante os clientes falando, nossa, ficou muito caro, ficou muito caro. Não é que ficou muito caro. A gente trabalhou mais de 10 anos praticamente no mesmo metro quadrado. Então, não havia um reajuste. Não tinha um reajuste. Então, isso tudo a gente precisa considerar. Vou te dar um outro exemplo. Quando você comprou um apartamento na planta, um imóvel na planta, eu falei apartamento, mas pode ser uma casa, pode ser um terreno. Você compra ele na planta, a consultora ela tem um tempo para ela poder executar e entregar o produto que você comprou. Né? Eu comprei um apartamento, comprei um terreno, a consultora precisa preparar, executar a obra para poder me entregar. Esse prazo, a consultora paga vários itens da obra, o preço dele é corrigido mês a mês. Uhum. Tem item na obra que corrige toda semana. Concreto, por exemplo, toda segunda-feira é uma tabela nova. Porque tem vários insumos de obra que são atrelados ao dólar. Então, mexe no dólar, mexe no preço. Então, a gente também está entendendo uma acomodação do nosso mercado. Então vai parar de valorizar. Não, também não vai parar de valorizar. Porque do mesmo jeito que eu coloco um empreendimento novo à venda agora, daqui a um tempo ele vai ficar velho. E eu preciso de um outro novo. E as pessoas também nascem, crescem. A cidade cresce, as pessoas nascem, casam, separam, ou querem morar sozinha, ou vai para outro lugar, ou tem gente que é de outro lugar e vem para cá. Você então isso é dinâmico. E a gente estava falando do ponto planejamento, que todo mundo quer ter um imóvel, exatamente. Então para isso a gente precisa se planejar. Aí a gente precisa e deve se planejar. A gente deve se planejar. A gente pode fazer um passo a passo muito rápido. Primeiro eu preciso saber o que eu quero. Eu quero uma casa ou eu quero um apartamento? Porque também acontece assim, você começa a olhar, aí tem gente que fala assim, eu preciso olhar tudo que tem no mercado. Você nunca vai conseguir olhar tudo. Uhum. Porque o que você olhou ontem, o que você olhou ontem pode não estar disponível hoje. E um que você nem sabia ficou disponível hoje. Uhum. Então assim, eu preciso definir o que eu quero. Eu já sei o que eu quero? Legal, agora eu vou fazer conta. Quanto que eu posso pagar por isso? Quanto que cabe no meu bolso? Numa compra à vista, cabe à vista? Não, eu preciso financiar. Então, qual que é o teto que eu aguento pagar? Via de regra, 30% da nossa renda é o que a gente precisa saber se a parcela cabe naqueles 30% que eu quero. A partir daí, eu vou definir uma região onde eu quero morar. Definir a região, aí eu começo a procurar. Uhum. Mas é importante a gente fazer isso. Por quê? Porque eu vou saber quanto vai custar, quanto que eu tenho para pagar, quanto que eu consigo fazer e qual que é a minha expectativa de eu vou partir para um imóvel pronto, que eu financiei agora e já entro e já começo a usar, ou onde eu estou, eu posso esperar, ou eu posso alugar alguma coisa e esperar a construtora me entregar um pronto. Esse seria o caminho mais rápido, assim, da gente simplificar a ideia da compra do imóvel. Agora, Roberto, você falou sobre o aluguel e dados do IBGE mostraram um aumento de pessoas morando por aluguel. Você que está no mercado imobiliário já há bastante tempo, o que percebe nesse movimento? O sonho da casa própria ou do imóvel próprio, ele deixou de ser uma prioridade ou outros fatores se somam nesse contexto para que a gente tenha mais pessoas morando de aluguel do que na sua própria casa? É legal a sua pergunta. Por quê? Pela primeira vez na história, a gente tem 5 gerações produzindo juntas. Então a gente tem desde o Baby Boomer até a geração Z, que entrou no mercado de trabalho agora. Então, o que acontece com isso e por que eu entendo que isso é importante? A gente tem uma geração no meio, que é o Y, que fortemente entendia que comprar imóvel era bobagem. Uhum. Porque ele queria morar perto do trabalho, então ele não queria imobilizar um valor alto na compra do imóvel e ficar morando 20 anos, 30 anos no mesmo imóvel. Ele entendia e entende, boa parte dessa geração entende isso ainda, que ele pode ir alugando. Então, a gente tem um mix de coisas aí. Então, a gente tem, primeiro, uma certa insegurança em assumir um compromisso longo. Uma parte da população que pode comprar imóvel falou, peraí, deixa eu entender melhor essa dinâmica econômica do Brasil e fora. Hoje, o que acontece lá fora interfere aqui, né? A gente está globalizado já, então, esse é um fator. O segundo fator é aumento natural dos preços, que a gente falou ainda há pouco. Aumento natural.
acompanhamento dos custos e aumento do preço. Um terceiro fator que a gente está vendo também, as pessoas estão mudando muito de cidade. A gente tem uma migração muito grande. Vou dar um exemplo. Antigamente a gente fazia faculdade, universidade aonde? Na cidade que a gente nasceu, onde a gente morava. Hoje eu faço uma prova e eu posso escolher estudar em qualquer lugar do Brasil, qualquer uma das universidades que fazem parte do Enem. Antigamente, para eu ir prestar vestibular para uma universidade em outro estado, eu tinha que me deslocar para lá, fazer a inscrição, depois voltar a fazer a prova, para daí, né, eu ir cursar. Se eu fosse aprovado, eu ia cursar. Hoje não. Hoje, onde que está o Enem? No Brasil inteiro. Onde que estão os processos seletivos das empresas? No Brasil inteiro. Então, hoje a gente vê um volume de migração muito grande, principalmente entre as capitais, né? Então as pessoas saem daqui de Cuiabá, vão para São Paulo, vão para outro lugar. E vice-versa. Então, geralmente as pessoas deixam para fazer a aquisição quando elas entendem que não, é aqui que eu quero ficar. Aí elas partem para uma aquisição, né? Então, geralmente, quando tem essa migração, o primeiro ano, o segundo ano, essa pessoa vai morar num aluguel, a partir daí ela vai tomar uma decisão. Pode tomar uma decisão antes? Pode. E o último item a gente tem outros investimentos. Então, assim, não é só o investimento em imóveis. Tem período que bolsa de valores fica mais interessante. Então, aquele investidor que é mais agressivo, quer correr um pouquinho mais de risco, ele coloca mais dinheiro lá do que no mercado imobiliário. Via de regra sempre deixe uma parte dos seus investimentos no mercado imobiliário. Mesmo que seja num imóvel que você está comprando para alugar, que aí você vai ter aí uma renda passiva. Muito obrigada pelas informações. Eu que agradeço. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência, física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. Intervalo e a gente volta já. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso, tem atuado na promoção da justiça social para a população negra. E é sobre isso que a gente conversa agora com a presidente da Comissão de Defesa da Igualdade Racial da OAB Mato Grosso, Roberta de Arruda. Roberta, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais sobre como a advocacia ela pode se posicionar nesse processo de discussão da sociedade negra, por exemplo, que a gente vê que muitas vezes está numa situação de vulnerabilidade que precisa desse olhar atento do poder público e de quem tem a voz para falar por essa sociedade, né? Quando a gente pensa na construção do nosso país e nas legislações que a gente tem até o momento, a gente pode dizer que elas estão surtindo efeito no que diz respeito ao combate ao racismo, à injúria racial, à intolerância religiosa? Bom, primeiramente, dizer que sim. Se nós formos analisar da nossa Constituição Federal de 1988, a gente teve um grande avanço, né? Nós já tivemos aí no ano seguinte, por exemplo, a Lei do Racismo, 1989. Nós tivemos também, em 2003, a questão da política afirmativa, né? E no caminhar, em 2023, né? Mesmo que se dizem que ele não enquadra, mas são avanços que aos pouquinhos ela vai surtindo um efeito de uma reparação histórica, principalmente para quem está nessa política racial, nesse âmbito racial. E é importante dizer que, por exemplo, nós enquanto comissão, né, na representação, enquanto OAB Mato Grosso, a gente consegue fazer esse aporte para a sociedade
como um todo, porque a gente tem que analisar as frentes, né? Nós temos aqui frentes quilombolas, frentes indígenas e a própria frente dos negros e negras dentro do nosso estado. E sem dizer que quando a gente pega esse campo social, nós estamos diante de uma maioria de pessoas negras dentro do nosso estado. E são os espaços, né? Então, é importante que nós, enquanto comissão, nós temos a frente não só da advocacia negra como um todo, mas nós temos a frente também da devolução para a sociedade, o atendimento da sociedade em si. Porque chegam as denúncias e aí nós conseguimos sim dar essa direção, dar esse acompanhamento. E o direito de ir e vir, né? Nós temos um racismo preponderante e é onde a nossa sociedade ainda não tem um letramento racial. Nós temos aquele achismo que provavelmente não conhecemos o que é aquele que realmente sofre na questão de pele, né? O retinto, o não retinto, né? E assim, dentro de todos os espaços. Às vezes nós observamos que como quando nós falamos do negro em si como um todo, não só advogados, mas como a sociedade, nós já temos o olhar, inclusive até no atendimento. Né? Tem pessoas que, por exemplo, você chega para um atendimento, ela nem olha no seu rosto, né? Ainda mais se você for uma pessoa negra, né? E eu acredito que a OAB, né, a comissão, ela tem conseguido trazer um certo letramento como um todo, né? Acho que essa participação e essa ponderação enquanto comissão para devolução de serviços, não só para a advocacia, mas para a sociedade como um todo, ela tira um pouquinho essa questão do preconceito, ela tira um pouquinho essa questão da discriminação. Temos aí enfatizado muito esse discurso de ódio, né? E dizer que a política afirmativa é para todos a política afirmativa. A política afirmativa é uma reparação, ela está na vulnerabilidade. Então, quando você fala política afirmativa, a gente pode inserir aqui a política de cotas, por exemplo. Política de cotas, por exemplo, né? Inserir a política de cotas para o quilombola, para o indígena, para as pessoas negras, para os ciganos, para todos os segmentos existentes. Porque o que a sociedade precisa compreender é o fator histórico. Foi tirado da população negra muitas garantias e muitos direitos, né? E aí vamos imaginar o espaço, né? Olha os espaços de poder. Você conta quais são as pessoas negras que estão no espaço de poder, né? E dizer, aí às vezes, né, você ouve muito, eu acho isso muito engraçado, fala assim, mas o próprio negro, ele comete racismo, né, contra outro negro. Na verdade, ele não comete o racismo, ele comete o próprio preconceito, mas isso é inerente da pessoa. E o ideal é que a gente precisa mudar, né? Igual as brincadeiras, né? O cabelinho de fogo, e aí, negão, né? Eu tenho um testemunho que é em relação à cor de pele, né? Olha, que morena linda, né? E fala assim... marrom da cor do pecado. E aí vai analisar da cor do pecado, que sentido, né? Então a gente tem essa parte romanceada, sabe? Dentro de uma estrutura vou colocar de violações, né? E de resistência. Nós temos que estar todos os dias colocando a nossa voz enquanto pessoa negra, para a gente poder conseguir ser ouvidas. Isso é um ponto do campo social. Mas a particularidade como um todo, a gente observa que nós estamos sempre devolvendo para a sociedade os acompanhamentos em relação às abordagens policiais, em relação ao trabalho, saúde, emprego. Recentemente, por exemplo, chegou para nós uma denúncia em relação aos critérios utilizados pela Secretaria do Estado de Saúde em relação à banca de área de identificação, aonde se observou nas classificações gerais que somente as pessoas que se inscreveram por cotas foram enviadas para os lugares mais longínquos do nosso estado. Então, isso tudo reflete em algo, porque eu, enquanto negra, que tive uma excelente pontuação, não pude, por exemplo, ser classificada por cotas em Cuiabá, eu tive que ser colocada a uma distância de 1.000 quilômetros, um exemplo, né? Então, todo esse fator de devolução à advocacia, né? Nós, enquanto comissão, a gente consegue fazer esse acompanhamento, consegue dar os direcionamentos, e lembrando que nós, enquanto comissão, nós não temos poder de polícia. Nós, enquanto comissão, nós não estamos ali advogando para a sociedade em si.
mas a gente consegue sim dar esse direcionamento, dar esse posicionamento, levar quem de direito e o que você pode aprender e buscar. Mas a voz da OAB ela é muito ouvida, né, Roberta? Eu acho que esse é um fator preponderante nesse agregar a essa luta. Quando você fala do letramento racial, quão distante a gente está de um processo ideal? Nós estamos muito distante. O importante dizer que, às vezes, nós temos fala de dizer, por exemplo, essa vaga é para cota. E a gente tem muitas pessoas, né, que dizem, mas eu não entendo o porquê. O porquê que tem que ter vaga específica para negros e negras, entendeu? Isso não é discriminação? Automaticamente já vem esse discurso de não entendimento em relação ao que está lá historicamente. E a gente precisa entender que quando eu falo dessa forma histórica, a gente vive uma falsa abolição até os dias atuais. Os nossos espaços, eles são tolhidos, porque é muito mais difícil. Às vezes, tem uma amiga que recentemente ela fez um concurso para cotas, ela falou assim, se eu tivesse feito para ampla defesa, ampla concorrência, Isso. desculpa, não é ampla defesa, ampla concorrência, nesse sentido. Então a gente observa que o desconhecimento, e às vezes a pessoa vai deixando, e a autoafirmação, este é um ponto que falta, por exemplo, no letramento racial. A autoafirmação, de eu dizer, não, eu me considero negra, né? E assim consecutivamente, porque no espaço que a nossa própria Constituição traz, todos iguais perante a lei. Mas existem essas diferenças de tratativas, né? O racismo estrutural, o institucional, ele em todos os pontos e setores. E é uma segregação que ela precisa realmente ser rompida, né? No dizer e no falar. E quando nós falamos da advocacia, que é bem salutar o que você disse, nós, enquanto OAB, dentro da administração da justiça, nós também temos a justiça social. E isso é bem importante dizer. E eu não posso aqui falar o contrário, né? E dizer também que mesmo nós, enquanto comissão, para toda esta frente, nós estamos ali de forma voluntária. Não existe nada agregado. Não uma remuneração para esse papel, não, né? É totalmente um voluntariado e às vezes as pessoas perguntam, né? Como é que a gente consegue fazer isso, né? Você deixa seu escritório para você poder fazer um atendimento no Ministério Público, por exemplo, uma comunidade quilombola, né? Mas aí que entra a pauta, né? Essa devolução, né, da própria OAB enquanto comissão para a sociedade. Agora, Roberta, você falava dessa falsa abolição que se vive. E aí, se a gente for olhar, por exemplo, maior número de pessoas privadas de liberdade é composto por pessoas negras. Se a gente pensa em violência obstétrica, as maiores vítimas são mulheres negras. Se a gente pensa em assassinato de mulheres, as maiores vítimas são mulheres negras. Assassinatos em geral, a maioria desses assassinatos são de jovens homens negros. Então, por diversos indicadores numéricos que são sistematicamente levantados na nossa sociedade, seja pelo IBGE, seja pelos anuários de segurança pública, a gente tem essa realidade que você botou pra gente de falsa abolição retratada. Sim, para ver que o próprio anuário da segurança pública ele traz todos esses recortes, né? E se for até observar dentro do próprio estado de Mato Grosso, por ser uma maioria de pessoas negras, né, pretos e pardos, a gente observa gritante essa correlação, né? Vamos observar pelo próprio olhar da sociedade como um todo, né? Vai no shopping e vê um adolescente surrado, né? Aí você vai, já olha, você já segura a bolsa, né? Você já segura a bolsa, tipo, já olhando de canto de olho, né? É quase que instintivo. Totalmente, né? Aí eles mediam isso com segurança, né? Tipo, mas é pela minha segurança, mas para um pouquinho, eu tô segregando como um todo, né? O meu olhar. Talvez aquele adolescente que você viu ali, surrado, ele tá tendo aquela oportunidade de entrar ali no shopping, mas não quer dizer que ele seja, eu já marginalizo a pessoa negra como um todo, como um criminoso. E é isso que a gente precisa realmente, e o que falta é o letramento. Eu digo assim, nós temos que falar de racismo todos os dias, porque não falar dele é a mesma coisa que alimentá-lo. Então a gente fica alimentando, então a gente precisa
alimentar para que a sociedade consiga entender o que é o racismo propriamente dito. Né? Não basta ser só, não basta ter uma luta que seja contra o racismo. É preciso ser antirracista. Antirracista, com certeza. O que é ser antirracista? O que é ser antirracista é não propagar e não propagar os atos que eram corriqueiros, desde historicamente dizendo. Né? Por exemplo, eu utilizar a palavra denegrir, né? Eu posso utilizar por uma outra forma de dizer. Feito nas coxas também é uma expressão. É uma né? expressão. E às vezes nós observamos que essa parte segregadora do não. Eu não digo nem pelo não conhecimento, porque hoje em dia nós entramos no Google, a gente acessa o que quer e outra coisa. Até as crianças, né? Ninguém nasce racista. Então a gente fala que a implementação da lei em 2003, desde 2003, ela precisa ser implementada. Porque ela já existe, é colocada em prática. Porque se você vem com essa cultura, porque a criança ela não nasce racista, a expressão dela é de como ela é criada, de como ela é educada. Né? É igual você tá numa oficina de crianças e você dá diversos lápis de cores e ela pegar um lápis tipo marrom e falar assim, esta cor marrom é a cor X. Não, a minha cor de pele é bege. Define cor de pele, melamina, com lápis de cor. Né? Então você vê que isso já vai sendo segregado desde a infância. E é a proteção, a gente precisa proteger as nossas crianças. E se elas tiverem essa educação de base, se isso realmente concretizar, você pode ter certeza que esse letramento ele vai ocorrer, ele vai acontecer e eu falo que eu não peço a igualdade, mas a gente precisa dessa equidade racial. Essa equidade ela precisa ser racionalizada para que ela consiga realmente, a gente conseguir caminhar e essa falsa abolição ela realmente vir a acontecer e ela deixar de ser segregada, ou seja, deixar de existir. Acho que uma fala que coaduna com isso que você está dizendo pra gente, tive a oportunidade de entrevistar recentemente um professor que falava sobre a prova do Enem, né? E aí ele dizia assim, aí lá pelas tantas ele fala do novo ensino médio, eu falo assim, professor, qual é a avaliação que o senhor faz? Foi bom ou foi ruim? Ele falou assim, depende de onde você está, depende da escola, depende da estrutura que é dada nessa escola. Se for uma escola que vai te oferecer laboratórios, vai te oferecer todo um contexto de material didático para que você explore isso, é maravilhoso. Mas, por exemplo, hoje na escola particular a gente tem 7 aulas de matemática. Na escola pública a gente malemar tem 4. E quem que é a maior clientela da escola pública? Quem está na vulnerabilidade social. Quem está na vulnerabilidade social. Então, tem como eu dizer que essa pessoa que está na escola particular, ela tem a mesmíssima condição de quem está na escola pública? Não dá, né? Então, é a partir daí que a gente precisa pensar nessa equidade mesmo. Isso mesmo. E um ponto bem importante que você puxou, olha que interessante, é a militarização das escolas. Né? Automaticamente, ela tira aquele campo, isso já chegou para nós diversas denúncias, né, de acompanhamento, ela tira do campo as crianças que estão ali para trazer aquelas outras de outros pela qualidade, porque tem uma prova. Então, se você não for bom o suficiente, você não entra ali. E aí a gente observa que essa questão do ensino é bem salutar, esse posicionamento que ele colocou, de como você vê, o quanto é regionalizado isso e comunitário, né? Como é que você tira esse espaço de garantia deste estudante? Porque eu acredito que o ensino, ele tem que ser igual para todos, né? Não importa se é público, não importa se é privado, ele tem que te dar esta oportunidade. E a gente está dizendo da importância da educação para combater esse racismo que é estrutural ainda. E começa-se dessa forma, por exemplo, o letramento. Muito obrigada pelas informações, Roberta. Imagina, eu que agradeço. Atenção, tem novidade. Saiu o ranking do IDEB Ensino Médio. E sabe o que foi que ele mostrou? A educação pública de Mato Grosso é uma das melhores do Brasil. É isso mesmo. Lá em 2019, a educação pública de Mato Grosso estava entre as piores, em 22º lugar. Mas em 2024, saltamos 14 posições e alcançamos o 8º lugar. Isso é resultado do trabalho do governo de Mato Grosso, que construiu e reformou escolas, oferece material didático de qualidade e investe em tecnologia no ambiente escolar.
E pela primeira vez na história, os profissionais da educação estadual podem receber 14º e 15º salário. Tudo isso também é fruto do empenho de todos os profissionais da educação, dos alunos e dos pais. O governo do estado agradece a dedicação de todos. Pode acreditar no ensino público de Mato Grosso. Governo de Mato Grosso. A gente vai a um breve intervalo comercial. Não saia daí que o papo volta já. Sabe todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela? Ele fica disponível também no nosso canal no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Você ainda não está inscrito ou inscrita? Então fica o meu pedido, inscreva-se, porque assim você não perde nenhum assunto do papo. Marjorie teve sensibilidade para perceber a alta aceitação do mercado brasileiro para os perfumes árabes e não perdeu tempo. Resolveu montar o próprio negócio marcado por autenticidade e inovação aqui em Cuiabá. Marjorie conheceu o fascinante mundo dos perfumes árabes através de seu marido. Curiosa, decidiu se aprofundar neste universo e se surpreendeu a descobrir a sua riqueza e as inúmeras vantagens dessas fragrâncias, conhecidas por sua durabilidade, sofisticação e exclusividade. Inspirada por essa descoberta, Marjorie resolveu transformar sua paixão em um negócio próprio. Uma das iniciativas de trabalhar com a perfumaria árabe foi através do meu esposo. Ele é apaixonado por perfumes. Nas viagens que ele faz, ele sempre busca, aumentar o estoque dele de perfumes. Eu sempre fui apaixonada por perfumes, mas comparando com ele, eu achei que ele é mais do que eu. E nessas viagens dele, ele identificou essa vibe de perfumes árabes, que vinha crescendo nessa tendência. Apesar de ainda pouco conhecido no Brasil, o mundo dos perfumes árabes conquista cada vez mais admiradores. Suas fragrâncias marcantes e frascos luxuosos atraem os olhares e despertam paixões, deixando uma impressão inesquecível em quem os descobre. Ainda é muito novo, mas é um ramo que está super em tendência. Então, como se trata de novidade, diferente, frascos luxuosos, chama bastante atenção. Pessoas mais tradicionalistas, elas ainda gostam dos perfumes tradicionais, de nicho, que está mais conhecido no mercado, mas gera sim uma curiosidade e quem tem a oportunidade de conhecer o perfume árabe se apaixona. Os perfumes árabes são conhecidos pela riqueza de suas fragrâncias intensas e fixadoras, o que desperta o interesse e encanta as pessoas que os experimentam. A diferença da perfumaria árabe é que eles investem bastante em aromas, em fragrâncias diferentes, marcantes, frascos luxuosos, e a fixação deles são maior do que as tradicionais. Então tem muitos perfumes zero álcool, 100% aromas, 100% fragrâncias. Então isso faz com que o perfume fixe mais, você exala mais o perfume. É uma experiência olfativa maravilhosa. Eu falo que quem entra aqui na loja se apaixona por cada fragrância que eu apresento. E eu também tento trabalhar de forma personalizada com cada cliente e auxilio descobrindo o gosto do perfume, que às vezes o cliente vem em busca de um perfume doce e aí descobre que gosta de um perfume mais floral ou cítrico. Então eu vou auxiliando ali para despertar essa experiência sensorial. Muitas delas e deles saem daqui, meu Deus, que difícil escolher um perfume. E eu fico contente com isso, fico feliz com isso. Depois de uma longa caminhada entendendo os anseios de suas clientes, Carol Bispo se aprofundou ainda mais nos pilares fundamentais para a estruturação de uma imagem coerente com os objetivos traçados. Unindo vários saberes, surge a engenharia da beleza. A engenharia da beleza nasceu através de vários saberes científicos. Então temos aí teorias de Hipócrates, que são os temperamentos, Carl Jung, que são os arquétipos, neurociência e psicologia. No início, com o meu trabalho com visagismo, eu foquei mais nessa parte da construção do corte,
mas sempre trabalhando a essência do indivíduo. Então, através dessa análise, trabalha um profundo processo de autoconhecimento e os arquétipos que serão trabalhados. Lembrando que tudo isso afeta o comportamento do indivíduo. Então, por isso que é essencial o processo do autoconhecimento e saber o que isso vai provocar. Do visagismo, Carol partiu para o curso de psicologia e, mais recentemente, tornou-se consultora de imagem. Agregar esses conhecimentos foi uma necessidade vivenciada no dia a dia dos atendimentos, uma vez que percebeu que aquilo que era construído no corte e na coloração do cabelo, por vezes, se perdia. A pergunta: o que você deseja expressar através da imagem? Esse é o alicerce da construção da imagem. E através disso, personaliza a imagem. Então eu apresentava o projeto da construção da imagem, considerando que a sede da nossa identidade visual é o rosto, 70%. Então eu trabalhava esses 70%. Outros 30% precisa de uma equipe para poder fazer essa construção completa. Só que quando chega nas mãos de um profissional que não tem esse conhecimento de saber a essência da pessoa, acaba que segue padrões. E aí tudo que é conversado, planejado ali inicialmente, estava se perdendo. Então, essa construção ela ficava comprometida, consequentemente afetando o comportamento e, consequentemente, o meu trabalho se perdendo. Então, a engenharia da beleza é uma hierarquia. É preciso entender o que está ali no projeto, o que será construído e cada um contribuir, mas com foco principal no ser. Quem é você? Qual que é a sua essência? O projeto que foi pensado inicialmente, então ele precisa ter início, meio e fim. E que nós não temos fim, né? Porque o indivíduo ele passa constantemente por um processo de mudança. Mas a partir do momento que você sabe quem é você, aí é você que toma a direção. Então, a engenharia da beleza, eu ensino como a pessoa ser autora da sua beleza, sem seguir padrões. Mesmo que depois ela não vai estar mais comigo, mas é ela que vai estar na direção de toda essa construção. Todo o processo precisa estar sob o alicerce do autoconhecimento. A pessoa que passa pela consultoria deve entender a sua essência para poder externá-la. É isso que torna a mensagem eficaz. E através disso, trazer na comunicação visual essa intenção da pessoa. Porque o que está acontecendo muito hoje? Eu vou buscar uma consultora, ela tem domínio sobre estética e harmonia, é importante, mas não basta você entrar só com essa estética e harmonia e no final não fazer sentido. Que entra muito essa questão, a pessoa gostou do corte de cabelo, todo mundo elogiou, quem que não gosta de elogio? Uau! Mas ela olha no espelho e fala, nossa, ainda não é isso que eu quero. Por quê? Exatamente, porque o arquétipo afeta a nossa emoção. Isso já está comprovado cientificamente. Então, se eu quero passar força, empoderamento, e estou vestindo elementos de uma beleza toda delicada, meiga, que é linda, todos podem elogiar, mas você ainda não vai se reconhecer na frente do espelho. Alinhar a imagem aos propósitos facilita no processo de alcançar os objetivos estabelecidos. Já ouviu aquele velho jargão de que a primeira imagem é a que fica? Pois é, ele é real. Já está comprovado cientificamente que o nosso cérebro ele faz uma leitura muito rápida, que é 3 segundos. É muito rápido, gostei, não gostei. Por isso que a imagem bonita, ela é sempre agradável. Mas ela não é a principal, ela é a que abre as portas e depois você tem que sustentar tudo isso, tá? Então, o importante é o quê? A pergunta que eu coloquei lá, que é o fundamento de toda essa construção. O que você deseja expressar através da sua imagem? Aí ela vai falar, eu quero delicadeza, é um pedido dela e eu amo ser criativa. Eu, como consultora, né, de imagem e engenheira da beleza, tá? Eu não posso trazer o meu estilo do meu cabelo, de cor de cabelo,
para essa pessoa que deseja delicadeza, porque aqui tem criatividade e força. Então é fundamental essa pergunta, que é onde está essa outra versão, a primeira impressão é que fica aliado, né, com o que você deseja expressar. Por quê? Essa pessoa ela vai se posicionar e na hora que os resultados começarem a chegar, ela fala, nossa, tá acontecendo. E através disso vai gerando segurança no indivíduo. Segurança, autoestima e, consequentemente, ela consegue se posicionar diante da sociedade. Para que a engenharia da beleza funcione, ela precisa seguir um tripé: autoestima, autoconhecimento e autonomia. Se algum desses ingredientes não estiverem na fórmula, sustentar a imagem será um peso. Por isso, a recomendação é não seguir padrões impostos socialmente. Não basta você ter uma beleza empoderada se essa beleza ela não está sendo funcional para você. Então é essencial eu saber o estilo de vida dessa pessoa, o temperamento dela, conscientizá-la e aí sim vamos pensar na funcionalidade. A busca da engenharia, da beleza, é com foco principal no indivíduo. Então antes eu trabalhava 70%, que era aqui, que é onde nós concentramos os nossos olhos na comunicação visual. Outros 30% está daqui para baixo. E hoje estou trabalhando com toda essa construção da engenharia da imagem, que é cabelo e vestimentas, um todo da pessoa. Hoje o Papo Poesia é protagonizado pela imortal Lindinalva Rodrigues, ocupante da cadeira 37 na Academia Mato Grossense de Letras. O poema escolhido foi 18 Horas, de Walter Gomide. 18 horas. 18 horas na cama. A vida fica estranha. Tudo morre aos poucos. Dias ficam loucos. 18 horas na cama. A morte pega a sanha. A vida fica oca e a razão torna-se pouca. Mas vem a 19ª hora. E aí a vida acorda e dá o grito. Jogue a morte fora, pois de mim você é filho. Um poema do filósofo e poeta Walter Gomide. E com poesia a gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou comigo até este momento. É sempre uma honra poder contar com a sua companhia. Mas antes de ir embora, eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no Facebook, no TikTok. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer o papo sugerindo assuntos que você gostaria de ver aqui no nosso programa. Para isso, você pode entrar em contato pelas nossas redes sociais ou por esse e-mail que aparece na sua tela. Esse contato também serve para que você possa fechar uma parceria aqui com o Papo com Ela. Quer ver a sua empresa retratada no nosso programa? Faça contato. Tenha uma excelente semana, a gente volta na sexta-feira que vem, trazendo muito mais informação para você e espero mais uma vez poder contar com a sua companhia. Um beijo e até lá!